Olá, sejam todos bem-vindos ao Ilha Podcast. Meu nome é Daniel Balbi e esse é mais um programa do jornal Ilha Notícias. E para você que não conhece como funciona aqui esse nosso bate-papo, vou te contar. Aqui a gente vai receber convidados que fazem a diferença de uma maneira positiva na região da Ilha do Governador. Seja na área cultural, na área empresarial, seja profissional liberal, autoridades, pessoas que fazem a diferença aqui de uma maneira positiva vão ser convidadas aqui para esse nosso bate-papo, né, para ressaltar realmente as coisas que valem a pena aqui na nossa região. Queria pedir para você para deixar seu like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber sempre notificações quando um vídeo novo do Ilha Notícias for ao ar. Nós temos esse programa Ilha Podcast toda segunda-feira às 19 horas, temos conversa com Lani Menezes às quintas-feiras às 20 horas e temos o bate-papo com a redação falando sobre a edição do Ilha Notícias, né? Toda sexta-feira, 11 horas da manhã, a equipe do Ilha Notícias comentando sobre as matérias publicadas naquela semana, tá bom? Então deixa seu like e, principalmente, deixe seu comentário. Comente aqui sobre esse nosso bate-papo e deixe também sugestões de novos personagens, novas pessoas para participar aqui desse nosso Ilha Podcast. E nosso convidado de hoje, sem dúvida alguma, é uma pessoa de grande destaque aqui na Ilha do Governador, uma pessoa que morou aqui durante muitos anos, se destacou antes de se destacar no cenário estadual, no cenário nacional e até internacional, ele se destacou aqui na nossa região. Queria agradecer muito aqui a presença do Thelmo Fernandes, ator, e participou agora do filme ganhador do Oscar, né? Ainda Estou Aqui, com a Fernanda Torres, e grande elenco, né? Ele tem uma participação importante no filme aí, e o que nos deixa muito, muito orgulhosos. Thelmo, muito obrigado, amigo, por aceitar o nosso convite, sei que sua vida corrida aí, né? Então agradeço a sua presença aqui no Ilha Podcast. Eu que agradeço, é um prazer poder estar aqui conversando com você aqui no Ilha Podcast. Pô, sempre que eu puder participar de alguma coisa relacionada à Ilha do Governador vai ser um prazer, porque é um bairro onde eu cresci, né? Então eu fico muito feliz de poder estar aqui. Beleza, amigo. A primeira pergunta que eu faço para todo nosso convidado é o seguinte: para quem não te conhece, até mesmo para quem te conhece também, queria ouvir de você, com as suas palavras, quem é Thelmo Fernandes? Bom, Thelmo Fernandes é um ator brasileiro, né? Como diria a nossa querida, maravilhosa dona Fernanda Montenegro, um operário da arte, como ela mesmo se intitula uma operária da arte, eu sou esse cara. Eu sou insulano, sim, com muito orgulho, né? Ex-jogador do GQA, da ACM, né? Eu vivi aqui muitos anos, então tem todo o carinho por esse bairro, né, cara? Uma coisa assim maravilhosa. Eu tô aí na luta, né, cara, no dia a dia, né, coisas bacanas acontecendo, né, uma carreira, ainda bem, graças a Deus, uma carreira que está indo super bem, né, com coisas muito legais acontecendo, principalmente nos últimos anos. E vamos aí, acho que tem muita água para rolar ainda. Com certeza. Thelmo, qual a sua primeira ligação com a Ilha do Governador? Você nasceu aqui, você veio para cá, a tua infância foi aqui, tua adolescência. Conta pra gente, por favor. Sim. Ó, eu nasci em Olaria, né? Do ladinho aqui, né? Meus pais vieram para cá, compraram uma casa na Portuguesa em 69. Foi quando eu me mudei, eu tinha 3 anos de idade. E aí toda a minha vida foi feita aqui mesmo, né? Na infância, adolescência. Eu tenho uma lembrança muito boa. Eu estudei no Colégio Municipal Rodrigo Otávio, no primário, depois fui pro Brigadeiro Newton Braga. E a minha lembrança da ilha, assim, era uma coisa... O tempo todo encarava a ilha como se fosse uma cidade pequena, né? É maravilhoso isso, que a gente conhece todo mundo aqui. Então você ia para qualquer lugar, você encontrava um conhecido. Eu andava de bicicleta pela ilha inteira, né? Enfim, como eu falei, eu joguei no GQA, fui federado do GQA, do basquete, era sócio da CM, então eu morava na Portuguesa e ia de bicicleta para lá. Ia, voltava, sempre fui muito tranquilo, muito... É engraçado, né? Quando eu saía da ilha, por exemplo, de carro, e eu entrava ali, né? Não tinha linha vermelha, a gente vinha pela Avenida Brasil. Aí quando eu entrava, né, passava da ponte, falei, cara, tô em casa. Acho que é a sensação que todo insulano tem, né? Até hoje, quando, né? Quando a gente chega aqui, desce da ponte, de caramba, dá aquele alívio, de, pô, beleza, agora tô seguro, tô no meu... Exatamente. A gente tem muita coisa em comum, né? Assim, eu acho que as pessoas ou frequentam o mesmo mercado, ou o mesmo clube, ou com certeza a gente conhece pessoas muito próximas, né, em comum, né? A gente acaba tendo uma ligação de... vamos dizer, são 250 mil pessoas, mas com aquela relação de cidade do interior, né? Exatamente. De todo mundo se conhecer, todo mundo ter muita coisa em comum, né? Tinha outra coisa curiosa, cara, assim, eu tenho muito parente lá pro lado de Minas Gerais, né, que meu pai tinha muitos irmãos e tal, e ele era de Governador Valadares.
Eu ia muito lá para aquelas bandas lá, Valadares, Belo Horizonte, enfim. Cara, toda vez que eu ia, mesmo em Valadares, eu encontrava alguém da ilha, rapaz. Era impressionante. Sempre tem alguém da ilha pipocando em algum lugar, né? É verdade, é verdade. Impressionante, cara. A gente fala que é da ilha. Você é da ilha? De onde? Eu falo, sou do tal. Ih, eu morei lá perto. É, exatamente. É verdade. E tem outra coisa curiosa que eu gosto de contar. Eu sou vascaíno, né? Roxo. E tem uma foto do Roberto. Roberto morava aqui. Morou aqui por um tempo. No Cocotá, né? Isso. E tem uma foto dele entrando no campo, que é uma foto clássica do Roberto, uma das fotos mais famosas do Roberto entrando ali. Na Portuguesa, naquele tipo um túnel ali, exatamente. né? Cara, um daqueles bracinhos é meu. É mesmo? Eu juro que é meu, eu juro. Eu já tentei me procurar, mas eu tenho certeza, eu estava lá. Aquilo ali, se eu não me engano, foi em 76, eu tinha 10 anos e tal. E aquela foto é uma das mais premiadas. Uma das fotos mais jornalismo fotográfico, né? E é linda, né? Uma foto linda, né, cara? Muito legal mesmo. Agora, uma coisa que eu estava lendo as reportagens sobre você, que a gente fez aqui no Ilha Notícias, né? E aí me deparei com uma coisa interessante que eu acho que é legal tocar, porque aí muitas coisas as pessoas não imaginam, né? Pô, ele foi ator desde que ele nasceu, ele é ator desde que ele nasceu, mas aí você chegou a jogar basquete, né? Você até citou aqui inicialmente lá no Newton Braga, né? Sim. E depois você chegou a ser federado pelo Jequiá. Mas por que você abandonou o esporte? Ou foi questão de você preferiu seguir por outra vertente? O que fez você abandonar o basquete? Sabedoria. Eu percebi, cara, quando eu vi a galera ali, a galera tá jogando muito, não é mais na minha praia, não. Não, eu já tava indo fazer... Eu fui até o juvenil, né, no Jequiá, né? Joguei até o juvenil. E foi interessante, né? Porque um ano antes, no Infanta, o Jequiá tava sem time de adulto, né? Primeira divisão, tinha só 2 ou 3. E aí o Boleta era o técnico, um dos caras mais queridos com que eu trabalhei lá. E ele levou a galera do juvenil e do Infanto. Eu tava no segundo ano de Infanto, tava no primeiro juvenil. No primeiro juvenil ele levou a galera. Então eu joguei o campeonato carioca adulto. No adulto. A gente jogou, o pessoal do juvenil jogou. A gente jogava o campeonato juvenil. Experiência bacana pra caramba. Foi demais, cara. Joguei no Maracanãzinho. Tomei um toco lindo no Maracanãzinho, rapaz. Tomei um tocaço contra o Botafogo. Ainda bem que não tinha filmagem como tem hoje. Você tava na internet e tal. Tava sofrendo até hoje aí. Ainda bem. Lá tomando toco. Cara, mas aí na época, eu tava na onda já de fazer faculdade, aí tava complicado e eu já era. Aí continuei jogando pela CM, participei de uns torneios na CM, gostava muito, eu fui sócio da CM há muitos anos. E eu comecei realmente lá no Newton, jogando lá, fui jogar no Jequiá, fiquei federado há alguns anos. Mas realmente o esporte tem uma hora, eu falei, cara, não é. Até porque eu não cresci mais, né, cara? Eu tenho esse tamanho aí desde... às vezes a pessoa cresce rápido, com 10 anos, com 11 anos já cresceu tudo, tinha que crescer. Teria que ter uma dedicação realmente, porque também foi um momento que o esporte ali, o basquete principalmente, esporte amador de uma forma geral, vôlei, né? Estava entrando num processo de profissionalização que a gente vê hoje, que é muito... Embora esporte amador, ainda é muito profissional. Né? Então estava nesse processo de mudança, então realmente o nível estava ficando bem mais alto, né, cara? O sarrafo estava subindo muito. Então para mim realmente não era uma coisa de... Mas nessa época eu não pensava em fazer teatro ainda não, cara. É mesmo? Não. E como é que surgiu então o teatro na tua vida? Quando é que desse estalo? Cara, teve umas coisas curiosas que eu nem eu lembrava, rapaz. Eu fiz teatro também no Newton. O Newton tinha uma tradição de aulas de teatro. Eu tive 2 professores incríveis lá, a professora Jane e o professor Iremar. E eles falavam o tempo todo, cara, você tem talento e tal, mas... E eu cheguei a fazer, minha mãe me lembrou isso, nem eu lembrava, que eu cheguei a fazer um teste vocacional e o teste deu ator. Na época, eu simplesmente ignorei completamente, não passava pela minha cabeça levar a profissão como... Né, a atuação como profissão. E aí eu fui fazer vestibular meio às cegas, eu realmente não sabia, eu sabia que não queria ser engenheiro médico, essas profissões mais... Né, badaladas e tal, e aí estava surgindo a informática. Né, eu tinha um primo que estava fazendo faculdade de informática aqui no FRJ, ele falou, cara, é incrível, eu tô curtindo. Eu falei, cara, nunca tinha visto computador na minha vida. Eu falei, beleza, eu vou fazer vestibular para informática. Fiz, passei. Quer dizer, primeiro tentei um ano, não passei, tranquei, voltei, fiz, passei. Aí nesse primeiro período da faculdade, a minha prima, a Cecília, que mora aqui na ilha até hoje, aqui na Portuguesa, ela foi lá em casa e ela também estava louca para fazer teatro, e a gente comentava, quem sabe um dia a gente faz, mas eu já tinha... Tinha quantos anos, mais ou menos? Nessa época? Cara, tinha uns 20 anos, mais ou menos. 20. Aí ela foi lá em casa e falou, olha, a tia Elbe, né, do Gatig,
está formando um elenco novo para participar do festival. Agora eu não me lembro o nome. Teatral, feira teatral, não, era uma coisa assim teatral. Era um festival que tinha aqui na ilha, só teatro amador e tal. Uhum. E tá formando elenco. Eu falei, vamos lá falar com ela. Eu falei, Célia, tô fazendo faculdade de informática, não sei se eu tenho tempo. Vamos. Cara, fui, fiz meu primeiro trabalho no Gatig, né? Fui fazer, que foi Um Amor de Espantalho, que era um texto da Elbe, lindo, né? Um texto lindo da Elbe. Eu fiz um papel que era uma aparição esporádica e tal. Eu me achei péssimo, mas eu fiz lá. Achei que foi bem ruim. Falei, cara, mas eu sei que daí eu não parei mais. Que aí eu comecei a fazer... Você tomou gosto? Não, tomei, cara, porque assim, a Elba era absolutamente cativante, né? Ela te trazia, ela te acolhia, ela era... uma das pessoas mais é a minha primeira grande mestra, né? Eu gosto de dizer que eu tive 2 grandes mestres, assim, com quem eu aprendi muito. Foi a Elbe, né, no âmbito ali do teatro amador, e o Antônio Abujanra no profissional, né? Que eu sou da companhia que ele fundou até hoje, né? O nome da companhia é esse mesmo, gente, é Os Fudidos Privilegiados, tá? E ele deu esse nome, fudidos porque fazem teatro e privilegiados que, apesar de fudidos, conseguem fazer teatro. A cabeça louca do Abu, mas era isso. Um homem genial. Com certeza. Então foram as 2 pessoas. E aí, e estava num processo, na época ali, o Gatig, foi onde surgiu a primeira lona cultural do Cocotá, surgiu nessa época. Chamava Teatro de Lona na época. Isso, exatamente. E o Gatig foi administrar esse espaço. Então eu entrei exatamente nesse processo. Estava surgindo, era a campanha, talvez vocês lembrem da campanha Teatro A Ilha Quer, que foi uma campanha fortíssima. A ilha estava sem teatro, o Lemos Cunha estava fechado, né? Ainda não tinha o Teatro Ópera. O Teatro Ópera inaugurou em 1990. Eu fiz a primeira peça do Ópera. Foi o Circo da Vida, do Gatig. Então estava essa campanha Teatro A Ilha Quer, uma loucura, era muito promovida ali pelo Gatig, por outro, né? O Lico estava muito à frente, a Tia Elbe, o Sorriso. E aí surgiu o Teatro de Lona, então foi calhou assim, cara, juntou a fome com a vontade de comer, porque eu passei não só a parte artística, ou seja, começando a atuar e entendendo como funcionava, né, os bastidores mesmo, a coisa mais profissional mesmo da coisa, de lidar com o espaço, de montagem de cenário, figurino. Cara, então assim, foi uma baita de uma escola, né? Você era uma pessoa, um jovem introvertido, extrovertido? Eu era mais introvertido, mas assim... engraçado, né? Vamos dizer assim, para paquerar e tal, era meio tímido. Mas assim, na escola eu sempre fui o piadista, né? Sempre fui, cara. Na CM, o pessoal até hoje fala quando a gente viajava, o pessoal fala até hoje, né, cara? O cara até sempre fui, cara. Fiz muita zona. E vem cá, a Cecília, curiosidade, a Cecília também é atriz, não? Ela mas ela parou, infelizmente. Ela era muito talentosa, Cecília Tavares. Que ela que te leva, de repente a função dela ela te leva. E depois nós fizemos a Escola Teatro Martins Pena juntos. Ela foi da minha turma, nós nos formamos juntos, enfim. A gente chegou a ter um grupo. Aí tem muita história depois, né, cara? A gente fez um grupo de palhaços, né? E a gente fazia animação de festa, que era eu, o Antônio Holanda, filho da Elbe, que é meu grande amigo, eu sou o padrinho do filho dele, do Bruno. E a Cecília, então nós fizemos anos de palhaços juntos, enfim, tem muita história, cara, do Gatig ali. Só que eu não parei de fazer informática, né? Mas isso aí também já é outra história. Mas chegou a concluir o curso? Concluí e trabalhei muitos anos com vida dupla, cara. Muitos anos. Hoje, não, há muito tempo já estou só como ator, mas levei um tempinho. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a Tia Elbe, né? Porque é uma figura que acho que tem muita gente na ilha tem um carinho grande por ela. Quem conviveu com ela não tem como esquecê-la. Nunca. Não tem como não ter, assim, guardar esse carinho, alguma partezinha do coração aí, porque ela era uma pessoa totalmente especial, né? Ela era. Uma humildade gigante e se doava muito, né? Eu me lembro eu comecei no jornal cedo também, né? Meu pai me levou para trabalhar com 12 anos, comecei a distribuir no jornal, depois, né? E toda vez que ela chegava, ela mudava o ambiente, né? Ela era muito alegre, ela tinha uma energia muito positiva. E ao mesmo e ela tinha, sei lá, 1,5 m, magrinha. Ou menos. Mas ela tinha uma força, ela tinha uma presença. Você concorda? Fala um pouquinho dela pra gente aí, pra quem não conheceu, não teve a oportunidade de conhecer a Tia Elbe. O que ela significou pra você e pro teatro da Ilha do Governador? Nossa, tudo que você falou é perfeito, né? A Elbe, pra mim, cara... Se não fosse ela, eu não seria o ator que eu sou hoje, né? Eu não seria ator, talvez. Provavelmente. Né? Não seria ator. Porque assim, eu tinha uma visão ali, quando eu estava perdido, né? Vamos combinar, né? Que eu fui fazer a faculdade e tal, mas não sabia, numa profissão que eu não sabia se eu realmente queria fazer e tal.
E talvez se a Elbe não fosse uma apaixonada, uma artista, a Elbe era uma artista com A maiúsculo, né, cara? Assim, os textos dela são lindos. Ela escrevia assim para teatro jovem, infantil e mesmo para teatro adulto, né? Mas ela tinha uma carpintaria de texto, né? Ela sabia, entendia profundamente da dramaturgia. Ela tem vários textos dela premiados, né? O Din Don é um texto lindo que ela fez, que foi premiado no Festival da FETAESC, que é o Festival de Teatro Amador do Estado. Enfim, vários outros. Cara, e ela era uma pessoa... Ela podia ter... Se ela fosse uma pessoa assim meio blasé, falar, você vai fazer... Cara, o tempo todo ela te agregava, ela trazia junto e ela mostrava, olha, isso aqui é importante, você tem... a arte é paixão, é amor e compromisso. Né? Então, ela foi a minha primeira grande escola, realmente. Ela foi uma pessoa que me fez apaixonar pelo ofício. Embora ela, como pessoa física, vamos dizer, ela não tivesse ambição, né? A Elbe nunca teve uma ambição de ser famosa, enfim, mas ela tinha a ambição, sim, de agregar as pessoas, de divulgar a arte. De formação. Formação, né? De fazer a arte pulsar, né, entre nós. Porque, cara, a arte transforma. Né? Eu adoro aquela fala do Ferreira Goulart, né, cara? A arte entra quando a vida não basta, é mais ou menos isso, né, cara? E é isso, ela pensava profundamente, era o pensamento dela, eu tinha certeza. E ela... E toda coisa dela foi construindo, a Elbe nunca foi uma pessoa de academia, de estudar, né, em faculdade, escolas de teatro, ela se formou no dia a dia. Cara, ela era chamada... a Shirley Temple brasileira, cara, lá na década de 30, porque ela dançava, ela era uma artista de circo. Ela vem do circo. Então, assim, era uma história tão linda, tão ampla. Merecia um filme, um livro. Eu tinha um projeto, cara, e é uma coisa que é um projeto que demanda muita pesquisa, dinheiro, tempo e muito dinheiro, que eu tinha muita vontade de fazer um compilado de toda a obra dela, sabe? Um livro, de lançar um livro com toda a obra dela, teatral, de dramaturgia, que é muita coisa, muito extensa e muito rico. Muito bacana, sabe? Mas eu até cheguei a levantar isso até com o Antônio, com a Elma, né, com os filhos, com o Valdeci, que foi um cara que sempre esteve muito próximo dela também. Pessoal do grupo ali, né, que a gente conheceu. Mas, enfim, fica aqui no ar a sugestão, né, se alguém tiver um dia, porque esse material é acessível. E a história dela não podia ficar esquecida, né? Nunca, tinha que registrar isso. Porque é lindo, sabe? É uma pessoa que quando ficou viúva, podia ter se recolhido numa... Porque ela começou a produção dela teatral depois que ela enviuvou. Então ela podia ter se enclausurado, se fechado. Não, ela transformou a vida dela através da arte e transformou a vida de muita gente. E eu falo, eu sou uma testemunha viva do que ela transformou minha vida, pô. E assim, o Gattiga, ele juntava muitos jovens, né? Muitas pessoas com, sei lá, com um pensamento até utópico mesmo, né? Aquela coisa do próprio jovem, né? De pensar grande, de pensar longe, de viajar, Pô, devia ser um ambiente interessante, né? Cara, era demais, cara. Eu não... Olha, o pessoal falava, você perde os domingos para ir lá pro Teatro de Lona. Só que, cara, nunca perdi, eu sempre ganhei. Essa que é a questão. Até na época da faculdade, o pessoal, a gente vai viajar, vai participar de congresso. Falei, cara, não posso, estou em cartaz. Esse negócio de teatro, tu fica falar. A gente é amigo até hoje, o pessoal me sacaneia. Falei, até hoje e tal. Falei, você não viajava com a gente? Falei, cara, mas assim, eu não perdi nada, eu só ganhei. Então, porque era muito bom, cara. Alimentava a tua alma, alimentava né? muito, pessoa, muito, né? E me fez conhecer muita gente bacana, muita gente que eu tenho contato até hoje de trabalho. Me fez entender Ela foi a primeira pessoa que me fez entender a arte realmente como um ofício possível, uma profissão. Entendi. Thelma, me conta o seguinte, você já mais ou menos contou o início da tua história como ator, no teatro, que a Elbe, Ilha do Governador, mas quando é que deu assim, aquele estalo que você fala, algum trabalho que você tenha feito, algum momento que você falou, cara, é realmente isso, cara, algum primeiro sucesso talvez, né? Quando é que deu aquele estalo que você falou, cara, é isso que eu quero para minha vida de verdade? Foi isso, eu lembro bem, cara. Foi uma peça que eu fiz do Gattiga mesmo, chamava Se Eu Fosse Rei, que era um infantil da Elbe. E nós fomos participar do Festival de Teatro São Mateus, no Espírito Santo. Isso foi em 87. 87, 88, por aí. E lá eu ganhei o prêmio de melhor ator coadjuvante nesse festival. E aí, cara,
Tem um negócio aí, eu acho que tem um... Aquele reconhecimento fez você... Cara, aquele reconhecimento né? Um prêmio é uma coisa assim que daqui a 2 dias as pessoas esquecem, né? Indicação também e tal. Mas é um reconhecimento ali no momento. Mas assim, mais do que esse reconhecimento foi o que eu realizei naquele trabalho. Eu acho que foi o primeiro trabalho assim que eu fiz, cara, como eu estava muito pleno, muito presente, entendido. E eu falei, cara, eu acho que eu levo jeito para essa história aqui. Vamos arriscar? E foi ali, nesse espetáculo. Depois, em vários outros momentos na minha carreira, vieram outros momentos assim. Mas foi onde eu realmente resolvi seguir. Foi quando eu pensei na primeira vez de fazer uma escola de teatro. Cara, e eu fiz. Eu entrei para a Escola de Teatro Martins Pena em 1990. E tem uma coisa que é a danada da vocação, sabe, cara? Se você não tiver vocação, para qualquer profissão, mas no caso do ator, se não tiver vocação, você vai desistir, porque tudo conspira para você desistir. É muito difícil, é muito duro, né? Então, por exemplo, eu fazia o FRJ, ainda não tinha me formado, fazia de manhã, eu trabalhava à tarde já tinha um estágio, eu trabalhava e tal, e fazia escola de teatro à noite até 11 da noite, voltava para a ilha de ônibus, não tinha linha vermelha, até a central, pegava, porque a Martins Pena fica no centro, vinha para a ilha para estar na faculdade no dia seguinte. É isso, cara, é vocação, porque até uma hora eu podia falar, cara, chega, não aguento mais. Não, fui lá, persisti, segui. Tu estava em busca tinha um foco, tinha uma meta. Mas foi muito ali, em 87, 88, a gente fazendo aquela sequência de trabalhos. Talvez se não tivesse o teatro de lona, talvez eu não tivesse entendido como funciona, né, a mecânica e tal. A pessoa falava, vai fazer tablado. Nunca tive vontade de fazer tablado. Uhum. Até fiz tablado depois, não como aluno. Eu fui convidado a fazer um espetáculo, fiz o Jonas e a Baleia no ano 2000, o convite da Cacá Murtê, foi a última peça da Maria Clara Machado, quando ela estava viva, então foi maravilhoso, é um marco lindo na minha carreira ter feito, mas nunca fui ao tablado como aluno, depois voltei, fiz o plus, mas eu me considero quase como uma cria do tablado, que eu sou tratado com tanto carinho lá, já fiz coisas tão bacanas lá, mas na época eu nunca tive vontade, não, quero fazer aqui, realizar aqui, no meu bairro, na minha área, aqui onde eu me sinto feliz, entendeu? Eu estava até conversando com o Maurício Rocha, ele é diretor de arte lá do Ilha Notícias, está lá já desde 86, se não me engano, né? E aí eu falei que vinha bater esse papo contigo e tal, ele falou, pô, eu conheço o Thelma e tal, ele vinha muito aqui no jornal para pedir matéria, para falar sobre o gatinho, com a tia Elba, etc e tal. Aí eu falei, pô, cara, que bacana. Então, ele tem a boa memória, que a minha memória... Manda um abraço para ele. Valeu. Eu vou te fazer umas perguntas meio genéricas aqui, mas acho que é curiosidade de muita gente, né? Você hoje tem uma carreira sólida no teatro, na TV, no cinema, né? E, assim, uma curiosidade, qual que você prefere? Você prefere fazer teatro, TV, cinema? Tem alguma preferência específica ou, tipo, tudo é uma coisa que completa? Cara, a minha trajetória, a minha carreira foi construída em cima do teatro, né? Então, o teatro, para mim, sempre vai ter um lugar especial. Eu hoje seleciono com muito carinho os trabalhos que eu quero fazer no teatro, sabe? Porque o teatro... falando assim bem abertamente, né, financeiramente ele não compensa um trabalho de audiovisual, né? Um trabalho de audiovisual você sempre vai ganhar melhor, né? Seja no cinema, seja no streaming, seja na TV. Então você acaba, e isso às vezes dá um conflito de agenda, conflito de interesse assim que você tem que selecionar. Hoje eu, por exemplo, eu tenho 2 projetos de teatro. Um é A Falecida, né, do Nelson Rodrigues, que eu faço com a Camila Morgado. Inclusive a gente vai reestrear no dia 10 de abril, no Teatro Nelson Rodrigues, ali no centro, 1 mês de temporada lá, depois eu dou aqui o serviço direitinho. E eu tenho o meu projeto solo, que é o meu monólogo, né, que é o Diário do Farol, uma peça sobre a maldade, que é um monólogo que eu faço desde 2019. Né, eu fui indicada a prêmio, não levei, mas fui indicada, e fiz de novo, depois de 5 anos, fiz de novo uma temporada ano passado no Teatro Poeira, em Botafogo, foi ótima. Né, enfim, estou aí esperando respostas para continuar com o espetáculo. São meus 2 espetáculos hoje, né, que eu tenho. Então eu tenho um teatro hoje, assim, eu preciso... Tem que ser um espetáculo, um texto que queira dizer muita coisa. Eu acho que o teatro... não é isso que não quer dizer, eu não vou fazer uma comédia, até porque quem me acompanha na carreira sabe que eu já fiz muita coisa de comédia no streaming, né? Só agora, por exemplo, no Globoplay, eu estou no Cilada, né, do Bruno Mazeu, e estou no Cosme Damião Quase Santos, que é com o Rafael Portugal, lá, que é uma série deliciosa. Até a camisa aqui. Eu tava vendo a camisa do Cosme Damião aqui. Tá aqui. Enfim, mas é um trabalho... Mas no teatro, cara, eu acho que eu quero ter a possibilidade
de dizer alguma coisa no sentido de provocar uma reflexão no público. Mas assim, o teatro você acha que é legal porque você consegue perceber a reação do público imediatamente? Você acha que isso também faz diferença? Sempre, né? Isso aí é uma coisa maravilhosa, essa interação né? Um espetáculo de teatro, todo mundo fala, pô, como é? Uma coisa que eu ouço muito dos leigos, né? Você não enjoa, não? Cara, não enjoa porque cada espetáculo é uma história. Cada dia é diferente. Não só a reação do público em relação à peça, mas você mesmo, né, em cena. Tem dia que você está mais cansado, tem dia que você está vibrante, tem dia que você está com alguma dor, enfim, tem essas coisas. Então, teatro é muito especial e por ser muito especial para mim, na minha carreira, na minha construção, eu hoje seleciono com mais carinho o que eu quero fazer. Alguma coisa que realmente vai somar. E também no streaming, né? Eu acho que no streaming, audiovisual é maravilhoso, cara. Eu amo fazer cinema, acho cinema, por exemplo, Ainda Estou Aqui foi uma das experiências mais maravilhosas que eu tive na minha carreira, não só pelo que ele se tornou depois, né? Pelo alcance que ele teve, por tudo que ele conquistou, mas pelo processo de trabalho. Foi um processo de trabalho incrível, era um tema que a mim é muito caro, essa discussão de trazer de novo à luz essa história do Brasil, mostrar, por exemplo, meu filho, o João, ele vai fazer 18 anos, então para ele foi muito especial para mim, ele ter visto esse filme, ele levou os amigos, eu participei de debates com escola, das pessoas discutindo sobre o filme. E um processo de trabalho com Walter Salles, que é um gênio, né, cara? O cara é um monstro da cinematografia mundial. Então, o cara... E absolutamente um gentleman no dia a dia, no trato, né? Eu aprendi muito nesse processo. Então, cinema tem uma... É engraçado que o cinema é quase uma... Tem quase uma pegada do teatro, no sentido... Porque o teatro você passa meses ensaiando, você passa ali meses convivendo. O cinema tem um pouco essa onda da família. Você acaba virando meio família da equipe, do que está rolando ali. Que você é um processo mais... É diferente de uma novela, que você decora o capítulo, você grava muitas cenas durante a semana, que é legal também, é um exercício pra gente. Né? Quando eu fiz a última novela grande assim, que eu fiz foi o Rock Story, que eu gravava bastante. Então, então tinha dia na semana que eu gravava 30 cenas, 40, sei lá, que é perto de um protagonista, é menos ainda. Então, assim, às vezes eu tinha um pensamento, eu tenho que chegar com o texto na ponta da língua. Não, que você acaba tendo que selecionar as cenas umas cenas que são mais importantes, você chega mais preparado, não que você esteja despreparado para as outras, mas você consegue ter um jogo de cintura para outras cenas que você consegue, na hora, se ajeitar e fazer. Então, a TV, né, dá esse jogo de cintura, de você conseguir buscar outros caminhos ali. E o trabalho do streaming, quando eu falo cinema, eu quero dizer também esses trabalhos, essas séries de streaming também, tem esse, né, o Arcanjo Renegado é uma série que, para mim, uma obra cinematográfica. É uma obra cinematográfica, cara. E a preparação, porque assim, você imagina que são 10 episódios, né, eu faço o Bispo, né, o Bispo Cristóvão lá, e na terceira temporada ele tem uma participação fundamental nessa que está no ar agora, e cada episódio ele tinha uma transformação. Esse cara ia evoluindo, ele tinha uma... Então você tem que realmente, cara, esse é o meu processo de trabalho. Eu precisava estudar cada episódio, como esse cara ia evoluir. Isso é um trabalho insano, cara. É um trabalho insano. Não dá para fazer de qualquer maneira, pelo menos para mim. É o meu jeito de fazer, né? E como eu sou um ator, eu gosto muito de uma fala do Amir Haddad, que o Amir Haddad fala uma coisa muito legal. Ele fala assim, o ator não tem que ser, ele tem que estar. Nada contra dos atores que acham que para realizar um trabalho tem que ser, se transformar na pessoa. Eu tenho que estar. Ou seja, o meu corpo, a minha mente, o meu arcabouço aqui, do meu pessoa física, Telmo Fernandes, tem que estar à disposição daquele personagem. Mas o tempo todo sem empreender, cara. Senão é uma loucura, né? Eu fiz a série da Boate Kiss, todo dia, mesma noite, que foi uma demanda emocional absurda para mim. Né? Quem assistiu a série vai entender o que eu estou falando. E se você entra para um trabalho como esse, que você lida com um luto terrível de uma história que foi terrível, né, de 242 mortes no incêndio da boate, de jovens, e fazendo um dos pais, né, que perdeu a filha naquela história, se você emburaca numa situação... Porque a coisa do ator tem um pouco isso, cara. Se você emburaca na questão mental ali da situação,
e você emburaca, você pode dar uma pirada. Então, assim... Você pode trazer para a tua vida pessoal... Pode trazer uma coisa que você não precisa trazer. Que você tem que... Eu sempre aprendo com o que eu faço. Apreendo muita coisa, mas eu não posso deixar isso me influenciar a tal ponto que me desestruture na minha vida. Então, eu gosto sempre de ter... Eu gosto de dizer que eu gosto de ter uma âncora me segurando aqui na terra firme, mesmo que eu comece a dar uma voada lá, mas eu volto. Tem uma hora que eu volto. É isso. Então, acho que o audiovisual tem essa coisa fascinante, que como você insere muito, tem que ter muita verdade, muita... Cara, se você vê um trabalho no cinema, na TV, no streaming, quando você vê uma pessoa que não está fazendo com verdade, você saca. Falei, porra, tá mandando mal. Você saca. Você tem que ter... A câmera, ela vê tua alma, né, cara? Com certeza. O olhar, né? É isso. O olhar diz muito, até o próprio olhar mesmo diz então, muito. Esse exercício é muito legal. O teatro já tem uma outra transa. Você já pode fazer uma coisa mais... Não precisa ser tão realista e você tem um retorno imediato. Então, cada veículo... E assim, não sei se é impressão minha, mas principalmente algumas peças... Acho que em comédia acontece muito isso. Do ator ter uma certa liberdade. De repente, para colocar uma coisa a mais, tirar outra. O espetáculo vai se modificando com o tempo, de acordo com o que dá certo, com o que não dá, né? É o chamado o caco, né? O velho caco. Eu já trabalhei com diretores que dão muita liberdade em relação a isso e com outros que são muito reticentes em relação ao texto, né? Que tem que manter e tal. Eu gosto muito... Né? Tem uma coisa que eu aprendi com o Abu Janra, que eu nunca me esqueço, que ele falava muito isso, que ele falava assim, o ator tem que ser científico. A escola do Abu Janra é a escola do Bertolt Brecht, que era aquele teatro do alemão, de muito rigor. Ele era um diretor que tinha muita visão do todo e era um excelente diretor de ator. Porque às vezes você tem um diretor que dirige cena muito bem, né, tal, e não dirige bem o ator, não consegue tirar do ator o que ele pode tirar mais. Eu, por exemplo, eu sou um ator que preciso muito de um olhar no diretor para me ajudar. Mas o Abu Janra não, ele tinha isso. O que significa um ator ser científico, que ele falava? Não é que você tem que ser rígido, congelar numa estrutura, não. É você... Quando faz um espetáculo, isso era uma coisa muito em cima do teatro, mas eu acho que eu concordo muito também, eu aplico muito também no audiovisual, é você tentar, como o teatro você repete todo dia o espetáculo, é você tentar repetir todo dia o que você fez e o que você ensaiou e que funciona, porque naturalmente isso já vai te trazer coisas novas. Você tendo uma base, você estando seguro naquilo que você está fazendo, que você ensaiou, você naturalmente vai pintar outras coisas que você vai perceber intuitivamente que aquilo funciona para personagem ou não funciona. Então essa é mais ou menos essa teoria do ator científico, do Abu Janra. Eu adoro isso, eu uso isso para minha vida. Entendi. Ainda dá frio na barriga, assim, quer dizer, às vezes eu quando vou fazer alguma coisa nova, a gente sente, né, aquela ansiedade, não dorme direito no dia anterior, mas você com tanta experiência, assim, quando você vai fazer um personagem novo, vai participar da primeira cena de gravação de um filme, de uma novela, ainda dá esse friozinho na barriga? Dá, cara, direto. Dá sempre, né? O teatro, é engraçado, o teatro tá dando menos, assim, mas ainda dá. Eu fico, sabe, eu sonho com a peça, vou ao banheiro 3 vezes no dia da estreia. Agora, não, a minha mulher que sofre comigo, a Renata, né? Porque eu quando eu vou fazer um trabalho novo, né? Aí eu falo, pô, não, vai. Será que eu vou fazer bem? Ela, não começa, vai fazer, você sempre vai dar certo, vai sempre dar, cara, não tem jeito. Quando eu tinha a Dona Bárbara Eleodora na crítica, então, né? Lembra dela? Da famosa Dona Bárbara. Cara, sempre que era dia da Bárbara ir ao teatro, a galera ficava tensa, nossa, né? Muito. Imagina. Assim, eu sei que é claro que você deve ter um carinho por todos os trabalhos que você fez e você faz e tal, mas tipo assim, se você pudesse escolher um, assim, como destaque, esse aqui foi o trabalho que eu mais gostei de fazer, que eu acho que eu consegui, sei lá, expor de uma maneira especial, né, o sentimento, aquele personagem e tal. Tem algum que se destaca? Cara, tem, né? Pra mim tem. Vou até citar mais de um, porque são realmente trabalhos assim, muito especiais para mim, né? Um em cada veículo, vamos dizer assim. No teatro, eu cito 2 trabalhos que para mim são muito especiais na minha carreira, né? Um foi em 2003, quando eu fiz a Ópera do Malandro de Chico Buarque. Eu fiz a Geni, né? Que é o travesti do Joga Pedra na Geni, da música e tal. E eu não fazia o espetáculo. Eles me ligaram 2 dias antes da estreia que o ator que fazia teve um problema de saúde sério
e me chamaram para entrar 2 dias antes da estreia. Caramba, Era um como é que musical. funciona isso? Pois é, um musical imenso, que era no Teatro Carlos Gomes. Cara, bom, resumindo, deu tudo certo, mas foi uma loucura na época. Não deu nem tempo de pensar, né? Não, de ficar não. nervoso. Quando me chamou, eu falei, tá bom, fui. Participei do primeiro ensaio e tal. Teve várias coisas assim incríveis, né, cara? Por exemplo, o figurino todo deu em mim, como se tivesse sido feito para mim. Não teve que fazer nenhum ajuste. Só um parênteses, o Sandro Christopher, que era o ator que fazia, ele ficou bom depois. E depois, quando ele ficou bom, a gente passou a dividir o papel. Eu fazia as quintas e sábados, ele fazia sexta e domingo. Eu falo que é um grande amigo, querido, enfim. Mas foi uma das maiores loucuras da minha carreira. Eu me lembro personagem importante. Não, importantíssimo. Tinha um solo incrível, uma música. Era um grande musical que estava vindo da direção do Charlie Miller e do Cláudio Botelho. E eles... Era o acontecimento daquele ano de 2003. E eu tive uma crítica maravilhosa da Bárbara Eleodora. Falou que eu tinha feito como se tivesse ensaiado com os outros atores. E eu guardo com muito carinho desse trabalho, que uma semana depois da estreia, quem foi assistir na estreia foi a Bibi Ferreira. Uma semana depois ela me mandou um buquê de flores lindo, com um cartão que eu guardo guardadinho lá em casa, bonitinho, que é um cartão parabéns pelo trabalho lindo e comovente de Geni, Bibi. Pô, que bacana. Uma coisa, cara, assim, que não tem preço, né? Não tem preço isso. E esse trabalho, para mim, foi muito especial, porque assim, eu consegui alcançar uma qualidade no trabalho, consegui fazer bem. Foi uma coisa muito ousada na minha carreira, e isso me dá ali... Um grande desafio, né? Foi. E por que esse trabalho é tão especial para mim? Não só por essas coisas, mas também porque eu sou capaz, como ator, eu me sinto capaz de fazer qualquer coisa. Sempre pode ter uma limitação, vai ter uma limitação de uma questão de physique de role do papel, que não é um papel que serve para você, ou uma questão de idade, questão física, mas nesse sentido a arte é infinita e a gente consegue, cara. Se você junta uma galera e ali conspira para dar certo, e ali todo mundo veio junto para poder dar certo, e eu acreditei muito em mim. Então ali foi uma virada no sentido assim, cara, eu acho, cara, eu sou capaz de qualquer coisa. Então a Ópera do Malandro foi um trabalho assim para mim. E aí no ano de 2007, 2 trabalhos muito especiais para mim. Um foi o Gota d'Água, que é um musical do Chico Buarque e Paulo Pontes, que eu fazia o Creonte, que foi um trabalho que foi um divisor de água na minha carreira, né? Eu fui indicado a 4 prêmios, ganhei 2. Foi com o ano que nasceu meu filho, né? Eu ensaiava, meu filho tinha 1 mês de idade. Então foi uma coisa assim, uma virada, assim, várias transformações ali. Eu passei a encarar a profissão com muito menos ansiedade, passei a encarar de uma outra maneira, por causa de um outro trabalho que eu fiz em paralelo, que foi o filme Feliz Natal, que foi a primeira direção do Selton Mello, que foi uma das pessoas mais especiais com que eu trabalhei na vida. Voltei a trabalhar com ele agora no filme, mas ele dirigindo esse trabalho. E um outro ator que também ficou muito, que é meu amigo hoje, que é muito especial, que é o Leonardo Medeiros, que era o protagonista desse filme, que depois nós trabalhamos juntos no Todo Dia Mesma Noite, na série. E o Léo, ele era o protagonista do filme, e era um trabalho muito difícil, de construção, das relações daquele personagem. Era um personagem que tinha sido autor indireto da morte de uma outra pessoa, talvez de um acidente de carro, que estava drogado e tal, não sei o que. Esse cara volta, depois de anos ficando fora, a ter que lidar com os monstros dele de novo, fazer o melhor amigo dele e tal no filme. E eu olhava assim pro Léo, cara, um papel daquela complexidade, eu falei, cara, se fosse eu uns anos atrás, eu ia estar louco aqui, pensando o tempo todo. Ele ficava tranquilo, fumava um cigarrinho, lia uma coisa e tal, ia lá e fazia. Falei, cara, dá para encarar a profissão de uma outra forma. Então esse trabalho me transformou muito nesse sentido. A maneira como o Selton levava o set também, o Selton é uma pessoa... Aquilo que você vê nas entrevistas, ele é adorável, ele é uma pessoa adorável. Entendeu? Foi uma terapia no trabalho. Foi, cara, e meu filho acaba de nascer, eu não dormia, então passava a noite. Então assim, cara, não adianta eu lutar contra uma coisa que eu não vou conseguir. Eu preciso ter tempo, descanso, então... Ou seja, deu tudo certo, né? Legal. Eu fiz esse filme, fiz a peça, então foram 2 trabalhos. E eu cito muito agora também, 3 são muito especiais para mim no streaming, que é o Fim, que é o trabalho que eu fiz com direção do Andrucha, o Waddington e da Daniela Thomas, que é baseado no livro da Fernanda Torres, que está na Globoplay, né? Que é a história dos 5 amigos, que passam 40 anos, foi um trabalho de composição. Eu vou
37 aos 80 anos, com caracterização e tudo, um trabalho lindo de composição de personagem. O Álvaro é um dos personagens mais incríveis na minha carreira. Eu tenho muito carinho por esse trabalho. Todo dia, mesma noite, sobre a Boate Kiss, né, que eu faço o Pedro Leal, com direção da Júlia Rezende, da Carol Minen. Eu fiquei amigo depois do Flávio. Meu personagem é o Pedro, mas é baseado no Flávio, que é um dos pais da tragédia da Boate Kiss. Eu e Flávio somos amigos hoje, a gente se fala. Eu estive em Santa Maria quando a série estava para estrear na Netflix. Estive em Santa Maria, estive na porta da Kiss, conheci o Flávio, conheci a Lígia, com os pais que foram baseados no meu personagem. Deve ter sido uma gravação muito emocionante. Cara, você né? se transforma, você não tem como se transformar. E é uma pessoa tão querida e tão lutando por justiça, por uma coisa que é uma história muito terrível na vida deles, mas esse homem se reinventa e consegue absurda. continuar lutando por justiça. É o que ele quer. Ele não quer mais nada, ele só quer justiça. Que foi um crime hediondo, realmente. E o outro é o Arcanjo Renegado, né? Que é um personagem que tem um alcance maravilhoso, o Bispo, né? Um bispo que é uma pessoa muito diferente de mim. Então isso é... Os outros também, mas esse é muito, muito diferente de mim, por tudo, né? Desse meandro da política e tal. E vai ter agora, já gravamos a 4ª, vai ter a 5ª temporada. Então é um trabalho de uma extensão muito bacana e de um personagem que tem muito alcance. Show de bola. Thelmo, assim, eu estava pensando assim, antes de vir para cá, né? Como é que será? Eu não me lembro de ter visto alguém falar sobre isso, assim. Como é que será a gravação de uma novela, assim, desde a hora que você chega no estúdio, chega ali no Projac, no caso da Globo, nos estúdios da Record, desde o começo do dia, se é o dia inteiro, se você grava todos os dias da semana, são determinadas horas, se os outros atores também estão ali contracenando com você, ou se você tem muitas falas que você faz para depois fazer corte, né, sem alguém para contracenar contigo. Como é que é, assim, um dia, por exemplo, de gravação? Um dia, chegou lá de manhã... Como é que funciona? Falando bem especificamente de novelas, né? Novela, normalmente você recebe no final da semana, sexta, sábado, vamos dizer, você recebe um roteiro das gravações da próxima semana. E nesse roteiro normalmente vem estúdio e externa, né? Externa são locações, normalmente, né? Ou você grava na rua e tal, ou em cidade cenográfica, né? Tem muito na Recortina, na Globo, não. No Projac tem. Então você recebe, aí você vê lá, semana que vem eu gravo segunda, terça e quarta estúdio, quinta não gravo e sexta eu tenho externa. Mas tem dia que se chama de 2 frentes de gravação. Normalmente uma novela tem 2 a 3 frentes de gravação. Então, tem equipes diferentes fazendo gravações. Uma frente é estúdio, uma frente é cidade cenográfica, outra frente uma locação externa. Normalmente são 2 por dia. Uma externa e uma... E tem dia que o ator tem que gravar 2 frentes, ou seja, ele faz o estúdio e depois sai para a externa, ou vice-versa. Você tem que estar disponível, assim, vou fazer uma novela, tem que estar disponível o tempo inteiro. Tem que estar disponível. Você até para topar dizem, tem tal dia, tal hora, você topar um outro trabalho de teatro. Não, tem que estar porque você... Às vezes pode acontecer de você ficar 1, 2 semanas sem gravar. Você fica 2 semanas de bobeira. Certo. Mas você tem que estar disponível. Você tem um contrato, você está sob contrato, você tem toda uma questão aí jurídica, burocrática também que... E aí o que acontece? Normalmente o estúdio, não varia muito, mas normalmente o estúdio começa sempre na parte da tarde. Né? Você chega meio-dia, você almoça, faz a caracterização, né, maquiagem e tal, e começa a gravar a partir de 2. Normalmente o estúdio vai de 2 até as 9 da noite, por aí. De 1 às 9 e tal. Um estúdio vai direto. E já as externas, a maioria das vezes começam ou pela manhã, porque às vezes para aproveitar a luz da manhã e tal, como são externas, e tem as noturnas, claro. E tem as noturnas também. Normalmente quando você grava uma noturna, uma externa noturna, você não é escalado para fazer no dia seguinte. Porque tem que respeitar, né, o limite de horas de trabalho, né, de descanso. Então se você tem gravação no dia seguinte no estúdio, você não é escalado para o início do estúdio, você é roteirizado para depois. Mas é mais ou menos assim que funciona. Entendi. E aí, quando na hora de gravar, normalmente novela, você faz num estúdio, por exemplo, você tem 2, 3 câmeras que estão ali cercando aquele. Então, você normalmente faz um plano o mais usual, que é um plano mais aberto, que você faz a geral, né? E você faz uns planos mais fechados, de close. Às vezes não é close, você faz que eles chamam de 2, pega 2 atores aqui e tal. Na externa, que tem mais limitação de equipamento, você faz
normalmente você tem que fazer realmente um geral, quando só tem uma câmera, e depois você tem que fazer o fechado de um ator, fechado de outro. Às vezes ele faz um plano sequência, né? Que é o plano sequência, é o plano sem cortes, né? Que, aliás, tem essa série maravilhosa agora, Adolescência. Quem não viu, assista, que é muito impressionante. Que é um trabalho, esse da Netflix, que é incrível. Estamos com várias dicas aí, pessoal, para assistir. Incrível, são 4 streaming. episódios, cada episódio com plano sequência, que é muito, muito difícil. E é uma série incrível. O plano sequência você requer muito ensaio, muita preparação, né? Eu fiz o Sob Pressão, né? Eu fiz o longa e fiz a série depois, né? E a gente fez um episódio Sob Pressão, não me lembro qual temporada agora, que eram 3 blocos de planos sequência. Um bloco com 8 minutos, outro com 14 minutos. Esse de 14 minutos foi o que eu participei, e outro com 10 minutos. Era impressionante, cara, porque a gente começou, ensaiou de dia, a gravação era à noite. E aí quando rodou à noite, a gente, até dar certo, né? Você começou a rodar às 7 da noite. A boa, a que deu certo, que não teve nenhum problema, porque não tem corte. Então, se parar, se um figurante entrar errado, se alguém, autor, esquecer um texto, errar, tem que começar tudo de novo, do início. Então, a boa foi às 2 da manhã. Caraca. A gente começou às 7, mas a boa... Exaustivo, né? Mas é isso, cara. Mas isso que é mó barato. O resultado vai o nível de concentração, cara. E o câmera vai com a câmera na mão, né? O Lula Serri, que é um gênio, né, cara? Fotógrafo de cinema, de TV e um operador de câmera extraordinário, né? É o do Ainda Estou Aqui, inclusive, é ele. Do Vitória, é ele também. Já fizemos 200 trabalhos junto com o Andrucha também, que é um diretor que eu amo, que é uma pessoa que eu amo. Mas, enfim, então tem essas coisas, né, nas gravações. E existe, assim, curiosidade de leigo mesmo, tá? Desculpa, deve ser uma coisa muito óbvia e tal. Mas você vai fazer uma cena no estúdio e tal, e aí você tem um lugar certo para ficar. Isso aí tem toda uma lógica, né? Olha, o diretor... Aí você vai caminhar para cá, isso, aí o diretor diz que você vai ter que fazer. Ele marca de acordo, ele fala, ó, vamos aqui, ó. Começa aqui, Telmo começa aqui, fulano aqui, então nessa hora quando der essa fala, vem para cá, e aí você vai para aquela câmera, tem todo um posicionamento. Tem assim. toda câmera também, você normalmente a câmera te ajuda nisso. Falei, então vem para cá, nessa hora para livrar aqui, para você ganhar mais luz. E tem toda uma questão técnica que você tem que botar e dialogar junto. Não dá para você, isso que eu digo, né, que é aquela coisa, não dá para você deixar, não é surtar a palavra, mas ser possuído, porque você tem que estar o tempo todo ligado nas questões técnicas também. Né? Entendi. Como é que você constrói um personagem? Você acabou de falar ainda agora do personagem do Arcanjo Renegado, né? Que você, não tem nada a ver comigo, aquela coisa toda. Como é que você demora muito para isso? Ou assim, depende, cada personagem tem um tempo diferente, às vezes você consegue entrar naquele personagem com facilidade, às vezes demora mais, você tem que estudar mais, ver mais vídeos, procurar mais informações. Como é que é a construção? Existe uma técnica para isso, para acelerar o processo? Sim, para acelerar o processo não, existe uma técnica no sentido, depois de tantos anos, né, cara, eu estou fazendo esse ano como profissional, vou ter que fazer a conta aqui, tô fazendo 34 anos de carreira, né, como profissional, fora a época como amador, então você, de alguma forma, você já desenvolve uma técnica própria de construção do personagem. Mas cada trabalho é um trabalho, cada texto vai te oferecer uma coisa diferente. Normalmente, o meu trabalho de construção, eu parto do que aquele... Sempre assim, para mim, o fundamental é o texto. Ou o roteiro, ou o texto do teatro, ou o roteiro, né, enfim, do filme. O que ele está te dizendo ali? O que ele te oferece sobre aquele personagem, né? O que você... E aí você entender e decupar em cada cena... Como é que é a evolução daquele personagem? Que ele está ali? Qual é a ação? O que ele está fazendo? Por que ele está contracenando ali, tá naquele papo com aquele outro personagem? Por quê? Mas o que ele quer dizer? O que está passando na cabeça dele? É esse trabalho interno, muito interno, de entendimento. Primeiro é uma coisa muito, muito prática, né? De entender, de interpretação de texto. É o primeiro grande trabalho, é você interpretar corretamente o texto. É engraçado que para mim, isso é pessoal, mas acredito para muitos atores, enquanto eu não entendo realmente o que eu estou falando, eu não consigo decorar. Eu só vou conseguir decorar quando eu entendo. Agora eu entendi. É isso. Entender o pensamento porque tem uma hora que você começa
Ali personagem, fica no automático, você não tem que parar e... Calma, gente, não é isso. Vamos olhar de novo. Pá. Então, assim, tem personagens, por exemplo, de teatro, como você tem... Teatro você tem mais tempo de ensaio, você tem vários meses, tá? Você pode ir com mais tranquilidade, com mais calma e trabalhando. Principalmente quando é um personagem muito grande, que está na peça o tempo inteiro, você pode ir com calma, você não precisa atropelar um processo. Às vezes, num trabalho de audiovisual, você tem que ser um pouco mais rápido, porque quando, por exemplo, no Todo Dia, Mesma Noite, esses trabalhos grandes, que eu estou em vários episódios e tal, eu preciso realmente fazer uma decupagem de tudo que acontece, como eu falei até anteriormente, da personagem, para ir trabalhando. E aí, quando vai pintando, vamos gravar tal cena tal dia, você decora ali para fazer aquele dia, mas já tendo uma base já preparada dentro de você, de estudo. Por exemplo, se você pegar minhas anotações, né, do Arcanjo Renegado, eu tenho tudo decupado de todos os episódios, de todas as temporadas que eu participei. Para mim é fundamental para entender o que está acontecendo na história. Para esse tipo de trabalho, é importante não só saber o que acontece com o meu personagem, mas saber o que está acontecendo com a história. Às vezes não, às vezes você só precisa saber o que está acontecendo com o teu personagem. Mas nesses trabalhos específicos, se eu não tiver noção do que está acontecendo com a história toda, eu não consigo concatenar minhas ideias. Uhum. Então é muito particular de cada trabalho. Cada um surge de uma maneira diferente, claro. Quando você faz um personagem, por exemplo, eu já fiz no teatro Vinícius de Moraes, já fiz o Carlos Imperial, né? Fiz no cinema, na série do Betinho, eu fiz o Nilo Batista, foram personagens que existiram. Então você vai pesquisar coisas que esses personagens te traziam. Mas eu nunca faço uma imitação. Certo. Eu parto de dentro, aí vou colocando uma coisa. Aí Vinícius, coloquei a voz, Tomzinho, não sei o que. Ele tinha essa característica, mas nunca comecei. Primeiro eu vou botar a voz, depois vou entendendo. Não. É sempre um processo, sempre de dentro para fora, que eu gosto de dizer. Entendi. No cinema, e eu acho que no teatro também, você já recebe um texto pronto do teu personagem, obviamente que você já conhece a trama mais ou menos do início ao fim, né? E você sabe como é que vai desenrolar e como é que teu personagem vai se desenvolver, acho que deve fazer um plano. Mas na novela, muitas vezes, assim, pelo que eu pude ver, às vezes tem personagens que vão ganhando mais espaço de acordo com a repercussão, né? É uma obra mais ou menos aberta, né? Tanto que o pessoal não sabe como é que vai ser o final, como é que vai ser o desenrolar. De acordo com o que está dando mais audiência, o que está dando mais repercussão no público, a trama vai modificando com o tempo, né? Tem personagens que ganham mais destaque e que até mudam a característica nesse período. Sim. Né? Como é que você faz essa mudança? É tranquilo essa mudança, assim, tipo, o personagem começou como um bonzinho, um cara família, não sei o quê, e de repente por uma questão no meio da trama que você também não sabia, porque você não tinha acesso a tudo, talvez nem tinha sido escrito ainda, né? O personagem dá uma mudança total de personalidade, ou tem uma vida paralela que é diferente. Como é que faz isso? É tranquilo pro ator? Cara, é demais, bicho, é mó barato. Eu particularmente acho super legal. Não é tranquilo, mas eu já passei para essas situações, né? Normalmente sim, num filme, numa série, você tem um roteiro já que normalmente é trabalhado várias vezes, você consegue partir dali. Mas, por exemplo, Tropa de Elite, a gente não tinha acesso ao roteiro. Né? A gente, no dia da filmagem, chegava lá e o Padilha dava o roteiro pra gente, a gente lia e era quase que improvisado em cima daquela leitura única. Foi uma ali. estratégia que ele adotou para de repente tirar alguma coisa diferente do ator? Na cabeça dele, né? Eu acho que o filme acabou dando certo, na cabeça da preparadora e tal, era uma maneira de manter o frescor e manter a ação viva. É uma maneira de ver, como eu já fiz vários outros trabalhos que são tão potentes quanto na maneira mais tradicional. Essa questão da obra aberta na novela é mais isso acontece direto. Eu destaco uma que para mim foi bem isso que você falou, que foi Vitória, na Record. Uma novela que eu fiz lá, que meu personagem era um personagem estava ali, era um policial civil né, tinha a delegacia, que o delegado era o Jonas Bloch, eu era um policial, a Rafaela Mandelli e a Karen Marim. Nós éramos a turma ali da polícia, da delegacia. E ele ficava ali, era um cara ali que estava ali, um cara meio bom vivant não, era um meio bonachão, estava ali, meio que, vamos dizer, esperando a aposentadoria, aquele policial civil mais cascudo, mas também que não queria mais sair em campo. Daqui a pouco esse cara virou um dos grandes vilões da novela, porque aí veio uma história, no meio da novela surgiu
que ele era o braço direito do grande vilão da novela, que era o Iago, que era o personagem do Gabriel Gracindo. E o autor bolou que eu era o melhor amigo do Iago, que nós tínhamos sido internados no mesmo hospício, fora da casinha. E eu virei um vilãozaço dessa novela, junto com ele, e o personagem ficou assim, entendeu? Foi mal barato, né, cara? Uma transformação assim, brutal. E eu acho que a televisão, a obra aberta, tem isso que é muito legal, né? Você tem que estar preparado para qualquer coisa. E isso te estimula, né? Te faz... Muito, né, cara? Nossa, o personagem virou uma outra coisa. Quando eu vi a primeira cena, eu falei, caraca, quem é o cara? Quem é o cara que dá as informações pro Iago e tal? E aí aparece a cena, né, cara? Aí eu recebi o capítulo, que tem isso, você não sabe. Você vai recebendo o capítulo de tempos em tempos. Aí chegou o capítulo lá. Iago se encontra com... Era o William, o nome do meu personagem. Com o William num carro à noite, numa rua escura e tal. Aí quando eu vejo... William, vou precisar de você mais perto de mim. Eu falei, caraca, sou eu. Aí eu falei, agora vamos embora, vamos descer pro play pra brincar. Pô, maneiríssimo. É demais, cara, é uma barata. Maneiríssimo mesmo. Agora vamos falar um pouquinho agora do filme, né? Ainda Estou Aqui, né? Que grande destaque internacional, ganhador do Oscar, né? E que você tem uma participação, né? Uma atuação, um personagem. Como é que surgiu o convite para você participar do filme? E quando você recebeu esse convite, você entendeu que era é mais um trabalho e tal que eu estou fazendo? Ou você tinha assim, uma ideia de que esse filme poderia realmente ter esse destaque internacional todo que teve e mudar mais ou menos a prateleira do Brasil até em relação a filmes internacionalmente, né? Bom, quando eu recebi um convite para... Eu não fui convidado direto para fazer o personagem, né? Fiz um teste, né? Na época, até os testes que nós fizemos era para... Eu fiz o teste para o personagem até do Dan Stubach, que era o Baby, né? Que era um colega de trabalho do Rubens Paiva, né? Que era arquiteto também e tal, engenheiro. E eu fiz o teste e foi o primeiro contato que eu tive com o Walter e com a Amanda Gabriel, que era preparadora de elenco. E ali o Walter já tinha sido muito afável. Eu percebi, a Daniela Thomas fez uma assessoria também em todo o processo, né, inclusive de trabalho do filme todo. E a Dani, eu tinha acabado de trabalhar com ela no fim. Então eu sabia que tinha tido uma influência também da Daniela nesse sentido. Da própria Nanda, né, da Fernanda Torres, porque também era roteirista do fim e a gente tinha acabado de trabalhar junto. Então eu acho que foi uma indicação que surgiu a partir daí, porque eu nunca não conhecia o Walter. O Walter, aí ele falou, inclusive, que tinha assistido o fim, que tinha adorado o meu trabalho. Aí eu fiz o teste e tal, fiquei naquela expectativa e rolou o convite, né? Rolou o convite para fazer o Lino Machado, né? Que é esse personagem que eu fiz, que é o advogado, amigo da família. E eu fiquei radiante, né, cara? Porque... Se você me pergunta, né, como você me perguntou, se eu tinha uma expectativa do que o filme, do que ele viria a se tornar, não. Óbvio que eu não tinha essa expectativa, mas eu tinha uma expectativa de estar fazendo uma obra de Walter Salles, né, que fez Central do Brasil, que fez Terra Estrangeira, né, Diários da Motocicleta, de filmes que têm um alcance internacional, de festivais, e principalmente de muita qualidade e excelência. Então eu sabia que eu estava entrando numa obra que ia ter muita qualidade e excelência, e que ia tocar num tema que para mim era muito caro naquele momento, né? Essa questão do golpe militar, da ditadura, né? Dos assassinatos. Então, quando a gente começou efetivamente o processo de trabalho, eu comecei a me envolver muito e fiquei muito impressionado da maneira como estava sendo conduzido, com o cuidado que estava sendo conduzido. O Walter, como eu falei antes, ele é um gentleman, né, cara? Ele é um cara com muita cultura, né? Com muita... E a gente assistiu, por exemplo, teve uma preparação, né? Aquela cena, por exemplo, que é a minha principal cena com a Fernanda, quando a gente vai no DOPS para recuperar o carro do Rubens, a gente fez algumas vezes aquela cena na zona de preparação, fizemos várias vezes as cenas ali daquele encontro da casa de família, do bate-papo na festa, do bate-papo no escritório, do bate-papo depois que ela volta da cadeia, né? Aquela história toda. Trabalhamos muito ali, já naquela casa, a famosa casa que agora virou até ponto turístico ali na Urca, né? A gente trabalhou, então isso foi um privilégio, a gente poder trabalhar a preparação ali.
Então, assim, claro que não tinha essa noção do que ia se transformar, mas todo esse processo de trabalho, a gente viu filmes, o Walter organizou, junto com a equipe, o elenco e a equipe, de assistir filmes que tinham a ver com o tema. Né? Eu me lembro bem que a gente assistiu um filme marroquino, que tinha super a ver, e o Missing, do Costa Gavras, né, que é um filme com o Jack Lemmon, o Cissy Spacek, que é um filme sobre a ditadura do Chile na década de 70, quando o Pinochet tentou o poder, que é um filme fortíssimo. Então, sabe, teve um cuidado muito grande de tudo, dessa preparação, e quando a gente começou efetivamente a rodar, eu falei, cara, eu percebi assim, cara, eu tô participando de uma coisa especial. Uhum. Isso eu tinha certeza. Agora, se você me falar que ia para o Oscar, que tudo que veio depois, não tinha como. Até porque o Brasil chegou a bater na trave algumas vezes, né? Sim, mas nunca tinha ganhado um filme brasileiro ganhado um Oscar, né? E realmente um momento muito especial assim para o cinema brasileiro. Eu tinha certeza que eu estava assim numa coisa, alguma coisa vai acontecer. É um trabalho de excelência, é um trabalho que, cara, eu tô. Queria que você falasse pra gente qual foi a importância do filme Ainda Estou Aqui para você ter ganho o Oscar, mas principalmente assim, para o Brasil, para o cinema brasileiro, né? Como é que você vê, se você acha que isso aí vai ser um divisor de águas para o cinema brasileiro, ou se, poxa, é só um prêmio e não importa, tal, no final das contas? Olha, eu acho assim, o Ainda Estou Aqui teve várias importâncias, né? Eu já até falei sobre isso uma vez numa entrevista que eu dei para a CNN. Acho que uma das coisas mais importantes desse filme é jogar uma luz para a nossa história. Jogar uma luz para o que aconteceu lá atrás e jogar uma luz para o que quase aconteceu de novo há pouquíssimo tempo. Né? De qualquer movimento autoritário errado. Não tem, entendeu? O que aconteceu lá atrás foi uma coisa pavorosa. Acho que o filme jogou luz nesse lugar, principalmente para as novas gerações, né? Como eu disse, para a geração do meu filho, por exemplo, para as pessoas que, infelizmente, são alimentadas o tempo todo de notícias falsas e poderem olhar com outro olhar. Acho que essa função do filme é simplesmente extraordinária num momento, um movimento mundial, né? de extremismo muito grande, infelizmente. Então, esse lugar, para mim, já alcançou incrível. Né, com a coisa do Oscar e tal, e todos os prêmios. O filme ganhou um monte de prêmios, né? Vários, né? Inclusive de roteiro, adaptado e tal. Em relação ao cinema, eu acho que foi, não sei se vai ser um divisor de água, mas certamente vai ser um marco. Por quê? Quando a gente acabou a pandemia, durante a pandemia, o que aconteceu? Teatro fechou tudo, né? E aí os streams começaram a ganhar força. Uhum. Os streams começaram a ganhar força e foi o que nos salvou um pouco a nossa cabeça, foram os streams, né? Foram as produções de streaming, não só nacionais, internacionais, tudo, porque senão a gente ia acabar enlouquecendo. E aí quando voltou, quando começou a voltar ao normal, o que aconteceu? Como a gente estava muito ali ligado na coisa da tela, os cinemas se esvaziaram demais. Não só nas produções nacionais, mas até internacionais. Sim. Depois a coisa foi sendo retomada, porque o streaming é violentíssimo nesse sentido. Você tem acesso, né, pelo celular, por qualquer lugar, né, TV e tal. O teatro, por exemplo, quando acabou a pandemia, os teatros lotaram de novo, porque as pessoas não aguentavam mais ver teatro online. As pessoas estavam sentindo falta dessa necessidade proximidade. de aproximação das Então o teatro teve por incrível que pareça, uma retomada mais rápida. Nesse sentido. O cinema não, o cinema ainda estava assim. Esse advento do Ainda Estou Aqui deu uma movimentada de novo nessa coisa do público do cinema e para o cinema nacional, que estava muito esvaziado, e embora, cara, muita produção legal rolando, muita coisa boa rolando. Talvez um momento de valorização também, né? Mostrar, pô, a gente não é pior Exatamente, do que ninguém, não. A gente é tão bom como... Há muito tempo a gente não é. Sabe? A gente chega junto. Em termos de qualidade técnica, inclusive. Super. E de produção. Falando de América Latina, nem se fala, mas até de produções internacionais a gente chega junto. Melhorou a qualidade, sabe? Porque acho que teve isso. Com a coisa do streaming, a gente teve que correr atrás no sentido de melhorar e de subir o sarrafo de várias coisas. Por exemplo, os roteiristas, né, passaram os roteiros melhoraram muito.
de tudo que é esse trabalho de audiovisual, assim, que eu tenho, que chega na minha mão, vários roteiros incríveis, excelentes, que melhoraram demais. Então tem... Por quê? Porque você tinha um cinema argentino, por exemplo, com roteiros incríveis. E se você parte de um bom roteiro, a coisa já quase 60% encaminhado. O resto você vai, aí você vai precisar de dinheiro para fazer uma produção, bababá, tal. Então, com essa subida de sarrafo, estava faltando ter esse retorno do público. Então, ainda estou aqui fazendo essa quantidade de 5 milhões de espectadores, cara. Não é bolinha, não. É um negócio muito, muito sério. Então, assim, uma retomada. Vitória está indo super bem, já está chegando na marca de 1 milhão. Sabe, outros filmes, o Malu, que ganhou tudo que é prêmio, que é um trabalho extraordinário, o Malu. É lindo o Malu. Também já está, sabe, conseguiu fazer uma bilheteria. E isso falando de trabalhos que não são comédia, que as comédias mal bem estavam ali, né? Os Farofeiros, né? E é ótimo, bom barato também. Os filmes do Leandro Hassum. Isso é uma bilheteria meio certa já, né? Porque é isso, o povo consome muita comédia e é normal. Então, eu acho que não sei se vai significar uma coisa em termos de retorno de público, mas o olhar com certeza será outro. Então isso já valeu muito a pena. O olhar por isso, como você falou, o olhar para o cinema nacional, o olhar para a nossa produção e que a gente produz sim, coisa de qualidade. Não é mais ali a época da pornô chanchada da década de 70. Entendi. Thelmo, falando sobre a atualidade aqui, é claro que além do filme Ainda Estou Aqui, do Vitória, que está em cartaz ainda no cinema, né? Quais outros trabalhos você está participando agora de cinema, teatro, TV, no momento? Então, cara, eu tô com muita coisa no stream, né? Na Globoplay eu tô com alguns trabalhos lá. Até brinco que eu sou quase um sócio do Afro-Reg do Globoplay, né? Que eu tenho bastante coisa lá e da Conspiração. Conspiração outra produtora que eu tenho um enorme carinho, eu adoro trabalhar com eles, enfim. Lá no Globoplay eu tô lá no Arcanjo Renegado, né? Que agora tá a 3ª temporada no ar, né? Das 3 primeiras. A Divisão, também, que é uma produção do Globoplay Afro-Reg, que eu tô na 1ª temporada. Tem o Betinho, no Fio da Navalha, que é a história do Betinho, né? Da campanha da fome e tal, que eu faço lá um personagem que é o Nilo Batista. E a série Fim, que eu recomendo muito as pessoas verem, que é lindo, é um trabalho lindo, são 10 episódios, né, com direção do Andrew Schwartz, da Daniela Thomas, isso lá no Globoplay. Na Netflix eu tenho 2 trabalhos que eu destaco, assim, que eu Todo Dia, Mesma Noite, que é sobre a tragédia da Boate Kiss, e tem o Ike Tudo ou Nada, que é um filme que eu fiz com direção do Dida Andrade e Andradina Azevedo, que é a história do Ike Batista, baseado no livro da Malu Gaspar, que é um filme bem bacana, assim, acho que e pouca gente viu no cinema, acho que vale a pena uma incursãozinha lá. Eu já fiz uma lista aqui de filme para ver, série para ver aqui. Suas indicações. Tem os outros lugares aí, tem o Cilada, quem gosta mais de humor, tem no Globoplay, eu tô no Cilada também, nas 2 temporadas, no Corme Damião Quase Santos, que é um trabalho super bacana também de comédia. E se alguém tiver curiosidade um pouco da vida do Anderson Silva, eu faço lá também a série do Anderson Spider Silva na Paramount, que eu faço o primeiro treinador do Anderson Silva, então tá lá também. E agora, vou aproveitar e fazer o jabazinho aqui, a peça A Falecida, do Nelson Rodrigues, direção do Sérgio Mota, faço eu, a Camila Morgado, Estela Freitas, um elenco super legal. A gente reestreia agora, quinta-feira, dia 10 de abril, no Teatro Nelson Rodrigues, no centro da cidade. Às quintas e sextas a gente faz às 19 horas, sábados e domingos às 18 horas. É um horáriozinho cedo, bacana, né? E vamos até de 10 de abril até dia 4 de maio. Então, também, quem quiser aparecer. E tá em coisinhas para lançar. Uma série que eu destaco, que eu acho que vai ser bem legal, que vai ser lançada esse ano, que é Ângela Diniz, O Crime da Praia dos Ossos. Direção do Andrucha, também do Andrucha Waddington, que eu faço o Milton Vilas Boas, que foi o primeiro marido da Ângela Diniz. É um trabalho que eu tenho certeza que vai ser muito impactante, assim, vai ser bem bacana. Você se vê, tipo assim, você faz um filme, faz uma novela, você gosta de ficar vendo, se analisando, você tipo, tem muita gente que não gosta. Durante a filmagem? Não, odeio. Odeio, mas porque você fica com um olhar muito crítico? Fica, não tem jeito. Eu gosto de me ver depois pronto. Eu só vou olhar quando o diretor pede. Dá uma olhadinha, que eu preciso você dar uma olhada aqui, porque acho que nessa hora você tem que vir pra cá, não sei o quê. Uma questão técnica mesmo, de arrumação. Eu não gosto, cara. Tem gente que adora, né? Eu não gosto. Não, mas tem muita gente também que não gosta. Acho que talvez por questão de... eu sou muito crítico. Eu prefiro não olhar, porque eu vou olhar aí eu vou olhar, porra, tá tudo uma merda. Não tá, entendeu? Não tá, é verdade. Beleza.
Thelma, me diz uma coisa assim para pessoas que estão começando, tá? Como você começou no Gatig, né? Há algum tempo atrás, está com a Tia Elbe. Pessoas que estão começando, querem ser atores, atrizes. O que se daria de dica? Como a pessoa deve começar? O que a pessoa deve fazer primeiro? Assim, é claro que talvez a pessoa tenha um primeiro contato com a arte numa escola, numa peça de escola, etc. Mas tipo assim, eu realmente me interesso por isso. Qual o caminho que eu tenho que fazer para ser um ator como o Thelmo? Pô, rapaz, difícil essa pergunta, porque é engraçado que às vezes eu vou bater papo, né, em escola e com algum, enfim, estudante de teatro e tal, e as pessoas me perguntam muito isso mesmo. É difícil, cara, porque é muito diferente na minha época do que é hoje, né? Hoje você tem uma coisa que é brutal, que é essa coisa das redes sociais, né? Instagram, esses TikTok, essa onda aí que eu realmente não entendo nada. Eu tenho Instagram, por exemplo, eu tenho meu Instagram pessoal, que eu uso para divulgação dos meus trabalhos, né? Enfim, divulgação de algumas ideias pessoais e tal. Mas não é uma coisa que eu monetizo no Instagram, por exemplo. Eu não sei fazer isso, né? Bota pegar o Instagram do Thelmo na tela pra gente, por favor. Arroba... Fala aqui? Pode, claro. É arroba Thelmo com TH.Fernandes. É o meu Instagram. Então é muito pautado em cima disso hoje, né? É engraçado. Mas eu acho que uma coisa que não vai mudar é assim, que é fundamental para mim, para ser ator, né? Primeiro, ter vocação. Tem que ter muita vocação, porque assim, tudo vai conspirar para você desistir. É difícil mesmo, né? É muito difícil, é uma profissão muito difícil. Ainda há preconceito, assim, a família, não vai ser ator, não. Vai fazer... Tem, sempre, né? Quando é que você vai trabalhar? Era uma pergunta recorrente. E é isso, é um trabalho, né, cara? Claro, mas certeza. Hoje está muito mais profissional do que muito era na mais. minha época. Muito mais, não tem nem comparação, né? Mas respeitado também, né? Muito mais, né? Eu me lembro meu pai, né, cara? Meu pai era taxista, né? Ele fazia até ponta ali no... Onde é o açaí, né? Era Bom Marché, né? Isso, Bom Marché, né? Era Bom Marché, ele fazia ponto ali e tal. Depois ele aposentou. E aí meu pai insistia, não, você tem que terminar a faculdade, não sei o quê, blá, blá, blá. E ele fazia, cara, ele levava todas as minhas matérias de jornal na mala do carro e mostrava para todo mundo. Eu lembro disso, fico até emocionado, cara. Bacana. Mas tem isso, né, cara? Mas o que assim, tem que ter vocação, tem que estudar, porque assim, você tem que estar num outro... É muita competição. Tem um ditado que a gente brinca, né? Ator é que nem biscoito, sai um, entra 18. É meio isso mesmo. Mas se esses 18 que vão entrar vão ter qualidade ou não? Então, assim, você tem que estar muito preparado. Tem que estar preparado. Com o seu corpo, com a sua cabeça, inteligência, você tem que estudar, ler muito. É isso que eu aconselho. E acho que hoje é importante, talvez, assim, por exemplo, eu comecei minha trajetória sempre em teatro de companhia. Não só no teatro amador, com o Gatig, mas quando eu terminei a Martins Pena, nós partimos com alguns atores que estavam se formando ali e fomos trabalhar com um diretor que curtiu o nosso trabalho, que era o Sidney Cruz, foi o primeiro cara que eu trabalhei assim profissionalmente, e a gente formou uma companhia a partir de alunos da escola. É uma maneira que eu acredito, você se autoproduzir. Porque se você ficar esperando um convite, aí é uma questão de sorte. É lidar muito com a sorte. Se você se autoproduz, e mesmo que você vai fazer sem dinheiro, você consegue um espaço, uma pauta ali, fazer duas vezes na semana, um espetáculo num horário X, e você convida pessoas para assistir, você está mostrando o teu trabalho. É uma maneira de começar. Eu acho que tem que fazer sim, aquela que a gente fala, né? Que era, na época eu nem fiz muito, cara, engraçado. Como eu tinha emprego, né, tinha um trabalho, e eu estava muito focado em investir realmente em teatro, eu fui focar nesse trabalho de companhia, e eu nem fui fazer aquela peregrinação que tinha na época, de que deixar material na época, TV Globo, TV Manchete, que eram as emissoras, não tinha nem a Record, nem tinha ainda dramaturgia. Deixar nesses lugares currículo, fazer aquela famosa cena de arquivo para ficar lá, para a pessoa lembrar de você, chamar para fazer uma participação. Eu realmente comecei a fazer coisa em televisão 5, 6 anos depois. Foi o meu primeiro trabalho em TV que eu fiz, foi Você Decide. Lembra desse programa, Você Decide? Lembro, claro. Sucesso. Com direção da Tizuki Yamazaki. Foi o meu primeiro trabalho assim, que eu fiz em TV.
E por que eu fui fazer esse trabalho com a Tizuca? Porque eu fiz um curso com a Tizuca. Isso é uma coisa que é legal também, se fazer cursos, se você tiver financeiramente viabilidade, fazer cursos livres com diretores interessantes, com pessoas interessantes. Eu fiz um curso com a Tizuca me adorou e me chamou para fazer isso, Você Decide. Eu fiz um filme também com a Tizuca. Mas foi minha primeira incursão assim, no audiovisual, foi esse trabalho. Né? Então, assim, é muito... Cada trajetória é muito particular, né? Eu acho que é isso. Se a pessoa tiver alguma condição financeira, vale a pena. É uma coisa que vale a pena é fazer cursos. E fazer cursos com pessoas que realmente vão te acrescentar em conteúdo, né? Eu acho que isso que vale. Assim, não sei se é impressão minha, mas eu vejo que... Acho que toda profissão tem isso, né? Claro. O networking, né? Você fazer conhecer muitas pessoas, tá sempre aparecendo, também ajuda, né? Sim, o tempo todo, é isso. É isso que eu digo, se autoproduzir. Se você não tem financeiramente condições, então vai se autoproduzir, vai buscar um texto bacana, chama um diretor que de repente topa entrar nessa empreitada contigo, né? Que a gente chama de fazer no amor. Fazer no amor é quando entrar um dinheiro e racha com galera, e é isso. É para você também você tem que ter um caminho, né? Ninguém começa já como... No melhor filme, claro. na melhor espetáculo, na melhor série e tal. E às vezes pode dar sorte a coisa. Eu me lembro, cara, assim, eu gosto de lembrar sempre do Paulo Gustavo. Né? O Paulo Gustavo já tinha feito umas coisas em TV, até a gente fez junto o Sítio Capão Amarelo, lá atrás. Mas o Paulo ainda não era o Paulo. Ele estava ali fazendo. Eu vi quando ele se formou na Cal, porque o João Fonseca, que é o diretor da minha companhia, meu amigo pessoal, estava dirigindo ele na Cal, fez a peça de montagem. Aí o Paulo, é um pouco isso, o Paulo convidou o João para dirigir ele uma peça nova que ele estava querendo fazer, que chamava Minha Mãe é uma Peça. E então, sucesso. Não, Minha Mãe é uma Peça estreou no Teatro Cândido Mendes, que tem 80 lugares, 100 no máximo, e dali ele virou o que virou. Entendeu? Mas ele investiu ali, botou uma grana, ele tinha escrito o texto. E eu me lembro até hoje, cara, eu fui assistir o ensaio geral do Paulo. E depois eu assisti a peça já montada e tal. Mas eu fui no ensaio geral, o João me convidou, vai lá assistir. Vai ver o Paulo, é hilário, não sei o que. Fui. Cara, eu rolei de rir no ensaio geral do Paulo. E era impressionante, cara. E assim, que nem você me perguntou a história da indústria. Você achava que ia fazer sucesso? Não sei. Porque às vezes você faz um negócio ali, cara. Vai ver meia dúzia de pessoas, não vai. Só que o Paulo ele fazia um network como ninguém. Então, você era um cara que ligava para as pessoas, chamava. Tem isso. Eu não tenho muito talento com isso, não, mas ele tinha muito. Então, muita gente legal foi assistir. E aí virou o que virou e virou o que virou porque ele era... Tinha muita qualidade. Ele era incrível, né, cara? E o texto era muito bom, a personagem era hilária, entendeu? Mas é isso que eu aconselho. Se autoproduzir, acho que é o melhor caminho hoje em dia. Tá certo. Me surgiu agora. Essa era a minha última pergunta, né? Porque a gente também já está com tempo, imagino que você deve estar seus compromissos e tal, mas assim, veio na minha cabeça uma pergunta meio polêmica, que tem muita história a respeito disso, né? Muito no imaginário popular também. Existe realmente esse teste do sofá na televisão, no cinema? Não tem muito essa história que o cara para conseguir a pessoa para conseguir. Quer dizer, hoje em dia não tem mais não, cara, mas teve, né? Deve ter. Seu filho foi reprovado. Mas a gente sabe, tem história, sim. Mas hoje, cara, isso realmente ficou pro passado mesmo. Hoje em dia não cabe mais, não cabe mesmo. Mudou totalmente. O mundo mudou, graças a Deus, né? Mudou muito, ainda bem, né? É isso aí. Eu fui reprovado, com certeza. Estamos chegando à reta final aqui, mas antes de finalizar aqui esse nosso bate-papo, queria passar a palavra para você. Ficar à vontade, alguma coisa que a gente tenha esquecido de falar, alguma coisa que você acha importante, até para dar até logo para a galera aí, né, que nos acompanhou nesse bate-papo legal. Não, cara, já falei até demais, falei pra caramba. Não, eu quero agradecer o espaço. O Ilha Notícias eu tenho um carinho muito grande, né, pelo jornal, pela ilha, né. Eu me lembro, até você falou dessa história que a gente ia lá na rede, é verdade, a gente ia toda hora lá pedir, rapaz, pelo amor de Deus, bota uma matériazinha. E aí a tia Elbe lá tocava, muito parceiro. Ela tocava um furdunço naquela redação, o Zé Richa, né, ia atrás do Richa e tal. E eu me lembro até de uma matéria linda que vocês fizeram quando a gente ganhou esses prêmios no Festival de São Mateus. A gente tem essa matéria até hoje, cara. Foi tão bacana, porque
Foram vários prêmios que a gente ganhou nesse festival e era a primeira vez que o Gatig ganhava um prêmio num festival lembra nacional. O ano, não? Lembro, foi tipo assim, 87. 87, né? Não, foi 88. Tenho quase certeza que foi 88. Vou buscar lá no nosso Cara, arquivo. ou é 87 ou 88, é ali. É com certeza um desses 2 anos. Então, um carinho imenso. Então, foi um prazer poder vir aqui, bater esse papo contigo, falar um pouco aí da minha experiência, da minha vida. E a ilha tá no meu coração para sempre, cara. É sempre uma emoção quando eu tava chegando aí. Sempre, até hoje, quando eu venho para cá, é muita lembrança, muita memória, né, cara? Muita coisa linda eu vivi aqui nesse bairro. Então, é sempre um prazer. Telmo, gostei pra caramba do papo. Brigadão mesmo por aceitar o nosso convite, Foi um tá? prazer, cara. E as portas estão abertas aqui do Ilha Notícias, nosso Ilha Podcast para você, sempre que você quiser, irmão. Pode conta com a gente, tá? Obrigado. Espero estar em breve aqui fazendo algum trabalho aqui para vocês. Tomara. Pessoal, obrigado pela participação de vocês também. Não se esqueçam, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber todas as notificações aqui do nosso canal do Ilha Podcast e de tudo que o Ilha Notícias posta semanalmente aí para você com as informações da nossa querida Ilha do Governador. Ilha Podcast, toda segunda-feira, 19 horas. Indique pessoas que você queira ver aqui também. Muito importante deixar seu comentário sobre esse nosso bate-papo e pessoas que você gostaria de ver aqui nesse bate-papo bacana, nessa entrevista conosco, tá bom? Até o próximo e até logo.